Começa agora o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Desde que começamos o programa, vários ouvintes, várias pessoas se manifestaram, fazendo perguntas, sugerindo assuntos. E hoje temos de volta aos nossos estúdios o escritor e orador espírita Richard Simonetti, que vai nos responder perguntas sobre vários assuntos da atualidade. Com vocês, Richard Simonetti. Prazer estarmos aqui mais uma vez participando do programa, né? Que para nós aqui em Bauru representa uma grande vitória do Centro Espírita Amor e Caridade, colocar no ar um programa dessa natureza, divulgando o Espiritismo, né, pela mídia. Acho muito bom isso. Então, Richard, e nós temos tido vários visitantes, vários convidados, não espíritas, pessoas ligadas à mídia, a outras religiões, que estão trazendo a sua mensagem também para o programa Despertar. E o nosso programa, Richard, já é um sucesso. As pessoas estão nos mandando e-mails, entrando no Facebook, entrando no nosso site da TV SEAC e mandando várias perguntas, vários assuntos que gostariam que nós perguntássemos a você. Richard, uma pessoa nos perguntou a respeito de uma situação difícil pela qual ela e a família estão passando. O pai dela tem câncer e ele já está fazendo radioterapia, quimioterapia, e agora terá que adquirir um medicamento muito caro que só existe no exterior. E ela nos mandou uma correspondência, Richard, perguntando se a doutrina espírita pode ajudá-la de alguma forma, que você pode sugerir para que ela, se abeberando da nossa entidade, do nosso centro ou da própria doutrina espírita, como fazer para ajudá-la? Em primeiro lugar, com relação à medicação, nós sabemos que hoje a lei faculta que quando o tratamento médico exige remédios que custam muito caro, os poderes constituídos, né, a saúde, geralmente atende. Aí seria uma questão apenas de acionar esses mecanismos. Com relação ao sofrimento em si, nós sabemos que o câncer, como o Espiritismo nos ensina, é uma doença kármica, isto é, uma doença que mais ou menos faz parte do planejamento de vida da pessoa ao reencarnar, porque a doença grave, ela funciona como uma espécie de válvula de escoamento das impurezas espirituais. Quando nós praticamos o erro, o vício, quando nos comprometemos com um comportamento equivocado, em vidas anteriores nós provocamos desajustes. O apóstolo Paulo chamava de corpo celeste, o perispírito. Então, a prática do mal macula o perispírito, é como se ele ficasse doente. E a doença física é uma válvula de escoamento. Então, eu sempre digo que o Espiritismo é muito consolador nesse particular, na medida em que nos diz que essas doenças e situações graves não constituem um mero acaso na nossa existência, fazem parte de um projeto de vida visando até a nossa renovação, o resgate das nossas dívidas. E tudo que nós podemos fazer pelos familiares que estão atravessando uma situação dessa natureza é orar muito por eles, né? E dar o exemplo da nossa resignação, da nossa aceitação, procurando uma convivência o mais fraterna, o mais alegre possível, porque nós não precisamos ser tristonhos e deprimidos simplesmente por enfrentarmos uma situação difícil. Quer dizer, não tem nada a ver a dor com a felicidade. Você pode estar experimentando dores, problemas, e ao mesmo tempo você conservar a capacidade de ser feliz. Porque dores e problemas, doenças e dificuldades podem ser uma imposição da vida. Agora a felicidade é uma construção pessoal nossa. Então eu entendo que mesmo enfrentando situações difíceis, nós podemos na convivência com os familiares ajudá-los com um comportamento equilibrado, com uma atitude otimista, alegre, né? Mostrando que tudo tem a sua razão de ser e que ninguém passa por aquilo que não merece, né? Isso daí é um ponto crucial, básico em doutrina espírita, dando-nos condições para aceitar aquilo que vem, sem discutir e procurando fazer o melhor. Considerando que essa pessoa talvez ainda esteja em condições de se locomover, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, há alguma coisa que se pudesse fazer para ele? Aplicação de passes magnéticos,
água fluidificada, livro de vibrações. O que se pode oferecer mais? Dentro do Espiritismo nós temos realmente vários recursos. E no Centro Espírita Amor e Caridade, como uma instituição espírita que funciona de acordo com os padrões da doutrina, nós temos realmente vários recursos. Temos reuniões de assistência espiritual com a aplicação do passe magnético, o chamado trabalho de curas com médiuns específicos que têm uma atividade que visam minorar os padecimentos do paciente e, se possível, até recuperá-lo. Pode parecer uma incoerência se uma doença grave, de repente, ela representa um resgate de dívidas. Como é que nós vamos fazer tratamento no sentido de livrar a pessoa da doença? Mas se nós fôssemos pensar assim, a medicina não teria razão de ser. A medicina nós sabemos que é fruto da misericórdia de Deus, que está na Terra para minorar os nossos padecimentos e nos sustentar uma relativa saúde, mesmo em face dos problemas kármicos que tenhamos que enfrentar. Porque uma doença grave, ela é uma válvula de escoamento de impurezas espirituais, mas tudo isso pode ser amenizado e pode ser superado até se de repente chegou a hora do paciente desfrutar de uma situação melhor, com as suas dívidas resgatadas, de repente uma demonstração de religiosidade, de fé, seja numa igreja católica ou evangélica ou dentro do centro espírita, pode curar. Você terá recursos para que a pessoa receba o benefício da cura, né? Jesus curou muita gente no desdobramento das suas atividades. Nós sabemos que ele realizou verdadeiros prodígios de cura, mas os evangelhos não falam daqueles que não foram beneficiados por Jesus, né? E Jesus cercava-se de multidões e ele não curava todo mundo, né? Senão isso apareceria claramente que ele curou todo mundo no evangelho. Porque nem todos estavam merecendo a cura e nem todos nem para todos chegar o momento de repente, se livrar daquele mal, porque já resgatou a parte principal da dívida, coisa assim. Muito bem, nós chegamos ao final deste bloco e no próximo bloco eu vou perguntar ao Richard a respeito dessa questão kármica da doença, do câncer particularmente. E as pessoas que fumam demais? E aqueles fumantes passivos que também estão expostos ao câncer, também têm problemas kármicos? Voltamos já já, não saia daí. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Alô, amigos, estamos de volta para a sequência do Despertar de hoje. Um programa produzido, criado e totalmente confeccionado pela equipe da TV SEAC, aqui do Centro Espírita Amor e Caridade Bauru. Richard Simonetti está de volta conosco. No bloco anterior, ele falou a respeito do consolo da doutrina espírita, do que o Centro Espírita pode fazer para ajudar uma pessoa com câncer. E mencionou que, inclusive, ela pode ser beneficiada em outras religiões, em outros templos. E mencionou que o câncer, particularmente, é uma doença kármica. Richard, explique melhor essa questão de karma, que muitas pessoas talvez não saibam do que se trata. E eu lhe pergunto se a pessoa que fuma desbragadamente também está sujeita ao mesmo karma. A pessoa de repente tem um câncer de pulmão
E hoje a medicina relaciona muito o câncer de pulmão ao vício do cigarro. Isso é uma coisa que está mais do que demonstrado, que em inúmeros casos de câncer a origem está no cigarro. Aí a pessoa fala assim, então nem tudo é karma. O Espiritismo diz que tudo é karma, doenças graves, você está resgatando o passado. Você está sempre resgatando o passado, mas pode ser que esse passado não seja tão passado, né? De repente você está resgatando problemas relacionados com o que você está fazendo no presente, que é o caso do fumante. Desculpe interromper. No caso de uma criança, por exemplo, que já nasce com problema pulmonar, um câncer, e aí seria uma doença kármica, claramente, não é isso? Está relacionado com o passado, porque ela não fez nada no presente que justificasse essa situação. Isso. E agora, já o fumante, não, ele está fazendo algo no presente que justifica que ele tenha câncer. Então não tem karma. Então ele está pagando, não, ele tem o karma dessa vida. O Chico Xavier dizia uma coisa que eu acho muito interessante, ele falava que a pessoa que é imprudente no trânsito, e de repente sofre um acidente e vem a desencarnar, ele chamava isso de karma da imprudência, é cobrado na hora, é interessante, você é imprudente, você bebeu, né? Você está sem reações assim para dirigir, você está meio anestesiado, você vai dirigir, você acaba provocando um acidente e morre. Então o Chico chamava isso de karma da imprudência, é cobrado na hora. Quando você é imprudente, você enfrenta problemas que podem determinar até a sua morte. Isso não está relacionado com vidas anteriores, está relacionado com aquilo que você está fazendo na vida presente. Richard, nós vemos em todas as religiões, a partir da colocação de Jesus e até antes dele, a necessidade da humildade, da mansuetude. E parece, Richard, que com todas as consequências, todos os medos que as religiões colocam, inclusive a doutrina espírita, olha, toma cuidado que a sua vida futura vai ser difícil. Muitas pessoas não se abalançam a se tornar mansas e humildes. Parece que não tem medo do futuro. E parece que precisaria de alguma coisa assim meio mais pesada para agora. Então, eu me lembro, Richard, de uma mensagem sua, do seu primeiro livro, em que uma criança está passando mal e essa criança está com febre, doente, porque os pais tiveram uma violenta discussão em casa. Isso se enquadraria naquela situação do karma imediato? A pessoa não se movimenta, não melhora, não se torna humilde, não se torna mais mansa e de repente vem uma doença em cima dela ou do filho? Acaba atingindo o filho e, na verdade, quem passa pela situação pior aí são os próprios pais, né, em decorrência do ambiente que eles criaram no lar que favoreceu aquela situação que a criança está vivendo. Aí a pessoa fala assim, mas a criança ela foi acometida por uma pneumonia, uma gripe forte, que não tem nada a ver com o problema do lar, porque é uma coisa viral, ou provocada por bactérias, né? Aí é que nós precisamos entender bem que o ambiente desajustado no lar, com cônjuges que não se entendem, que brigam, que dizem palavrões, um ambiente tumultuado, a criança é muito sensível às influências que recebe da parte dos adultos. Ela tem um psiquismo passivo e ela absorve plenamente o ambiente quando ele está ajustado. E o que acontece? Quando a criança absorve esse ambiente, ela tem as suas defesas imunológicas afetadas. Ela fica enfraquecida sob o ponto de vista de defesa imunológica. E daí, de repente, ela tem uma gripe forte ou tem uma pneumonia, passa mal, corre até risco de vida, né? Os pais têm o que a ver com isso? Eles têm a ver que eles não proporcionaram à criança aquele ambiente saudável que preservasse as suas defesas imunológicas. Daí os pais mal sabem que eles estão tão preocupados com o filho e, de repente, eles criaram condições para que isso acontecesse. Qual seria a conduta ideal dos pais? Por exemplo, trazer o evangelho para casa seria uma coisa boa? Vivenciar o evangelho, né? Trazer para casa seria no sentido de observarem o que Jesus recomenda no evangelho, principalmente no lar, atmosfera de respeito, né? A gente nota que as pessoas não se respeitam no lar. Isso eu acho péssimo. Dizem palavrões, xingam, se desajustam, agridem-se por palavras, por atos, por gestos, o ambiente fica péssimo. Não havendo respeito, nem o próprio amor acaba não resistindo, né? O amor acaba indo embora pela janela. Richard, eu perguntaria a você, já olhando para o telespectador,
Se nós passássemos a trazer Jesus para casa com orações constantes, e nós aqui no centro falamos muito do culto do evangelho no lar, e irmãos evangélicos e católicos também fazem isso. Isso seria um meio de se prevenir? Não tem dúvida. Trazer Jesus para o cotidiano é familiarizar as pessoas com os ensinamentos evangélicos. Mas para trazer Jesus para o cotidiano é preciso falar em Jesus, né? É preciso cogitar de Jesus. Coisa que as pessoas não fazem no lar. Difícil um lar onde as pessoas estão habituadas a falar em Jesus. Geralmente falamos em Jesus no centro espírita, ou na igreja, ou no templo evangélico. Nós temos um certo constrangimento porque não estamos habituados ainda, familiarizados com Jesus no cotidiano. Mas é um desafio que eu acho que as famílias devem enfrentar. O próprio Evangelho no Lar, que é essa reunião onde vamos estudar o Evangelho em família, acho muito importante. Você está trazendo Jesus para o cotidiano, mostrando às crianças exemplos de vivência evangélica, de maneira que amanhã o filho, quando ele enfrente uma situação qualquer, na atividade profissional ou na atividade escolar, ele se recorde, não, Jesus ensinava assim, assim, assado. Porque Jesus trouxe com seus ensinamentos toda uma orientação de comportamento, orientação comportamental. Como é que você pode agir nas variadas situações do dia a dia, onde você estiver, qual a melhor atitude, a melhor iniciativa? Em Jesus nós temos perfeitamente delineado esse tipo de comportamento. Agora, é o que eu digo sempre, Sidney, se você fizer uma pesquisa, eu tenho feito muito isso no Amor e Caridade, em cursos que nós ministramos, daí eu pergunto assim para o pessoal, quem já leu o Sermão da Montanha? Uma turma de 50, digamos lá, 3 ou 4 erguem a mão, já leram. Quem estudou o Sermão da Montanha? Ninguém. Agora eu pergunto, como é que você pode colocar em prática a orientação evangélica se você não conhece sequer o Sermão da Montanha, que é a base do pensamento de Jesus? Renan dizia, inclusive, que o que há de mais importante, mais autêntico no Evangelho é o Sermão da Montanha. Ele dizia o seguinte, se jogar fora tudo, ficar só o Sermão da Montanha, Jesus já está bem representado. Gandhi falava a mesma coisa. Agora, o problema é o seguinte, se a pessoa não conhece nem o Sermão da Montanha, como é que você vai praticar alguma coisa que você não conhece? Esse é o problema da humanidade. Nós estamos muito habituados a ir ao centro espírita, à igreja católica, evangélica, ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você não para pensar, para estudar, para refletir em torno daquilo de forma a assimilar e colocar em prática. Não dá para você colocar em prática um princípio que você não assimilou. É possível fazer culto do evangelho em casa com as crianças juntas? E é possível, quando houver um participante de uma outra religião, fazer o culto assim mesmo? Não há dúvida nenhuma, porque o evangelho ele é de caráter universal. A moral evangélica é universal. Nós podemos, o católico aceita o evangelho, aliás tem a base dele no evangelho, o protestante, o espírita também, não, o espiritismo é espiritismo cristão. Nós temos em Jesus a maior figura da humanidade. Então, nós podemos perfeitamente nos reunir, católicos, evangélicos, espíritas, e falarmos da moral evangélica, sem descer para esses detalhes, onde pode haver divergência envolvendo, por exemplo, a reencarnação, lei de causa e efeito, manifestação dos espíritos. Mas, tirando isso, dentro da moral evangélica, nós podemos conversar tranquilamente. Eu, há muitos anos atrás, a minha cunhada era muito católica, já faleceu, por sinal, e ela fazia novena na sua casa. Né? Novena é uma prática católica interessante. O pessoal se reúne nas famílias, né? Famílias se reúnem, né? Vizinhanças, o pessoal ligado à igreja, para discutir um tema que é apresentado até anualmente pela própria igreja. A minha cunhada, o meu irmão espírita, mas não praticante, né? Quer dizer, não participava de nada, e ele não queria participar da novena também, a minha cunhada me pedia para participar, né? No lugar do meu irmão, para não ficar sozinho em casa. Daí eu ia lá e conversava com os católicos. Os temas eram apresentados, conversávamos tranquilamente, eu falava, o pessoal aceitava tudo que eu estava falando. Por quê? Porque nós estávamos tratando da moral evangélica, né, que está contida no Evangelho. Não precisa descer para detalhes aí envolvendo esses princípios de causa e efeito, reencarnação, manifestação dos espíritos, que poderia haver divergência. Mas a moral evangélica é caráter universal, não tem problema. Né? É uma linguagem universal, né, Richard? Agora, é aquilo que eu digo sempre, se
você não estudar o Evangelho, como é que você vai colocar em prática? É a dificuldade que a maior parte das pessoas tem. Nós estamos vivendo aí no mundo, atualmente, uma situação constrangedora com esses atentados terroristas, né, praticados por alas fundamentalistas, por praticantes fundamentalistas da religião muçulmana, mas, na verdade, esse povo que está fazendo isso não entende nada do islamismo. Porque o islamismo não prega a guerra, não prega atos terroristas, nada disso. Ele simplesmente se baseia em algumas partes do islamismo e, no ponto de vista deles, autoriza que hajam assim, mas estão totalmente equivocados. Né? Não estão vivenciando a religião. O islamismo, como todas as religiões, ele prega a fraternidade, prega o amor e não a guerra entre as pessoas. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos voltar a falar com o Richard sobre as pessoas que contraem o câncer por serem fumantes passivos ou então porque vivem numa cidade numa poluição muito elevada. Não saia daí. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos novamente com Richard Simonetti, que está tratando de assuntos espetaculares, sugeridos inclusive por alguns telespectadores. Richard, nós gostaríamos de saber se, considerando que em algumas situações o câncer é kármico, vem de outras vidas, por exemplo, e também às vezes é provocado pelo uso do cigarro nesta vida. E o fumante passivo, como é que fica nessa história? Ou então quem está vivendo em algumas cidades da China em que a poluição é extremamente elevada? Eu entendo, Sidney, que todos nós que moramos na Terra somos espíritos comprometidos com o egoísmo. Aliás, a característica fundamental de um planeta de provas e expiações como é a Terra, é o comportamento egoístico. É o que faz da Terra um planeta de provas e expiações. Então, de um modo geral, a população é orientada pelo egoísmo, a ânsia de realização pessoal e o resto que se dane, como se costuma dizer. Então, tudo que nos aconteça aqui na Terra está relacionado com o fato de nós morarmos num planeta onde as pessoas são orientadas pelo egoísmo e onde esse tipo de coisa acontece. Então, esse é o grande problema que nós temos. De repente, nós temos um clima de violência aqui na Terra. Hoje, no mundo todo, isso está acontecendo, particularmente no Brasil. Você fala, que coisa horrível morar num país assim, que você não tem segurança, você anda pelas ruas temendo ser assaltado, ser agredido e até morto. Mas é porque nós moramos num planeta onde essas coisas acontecem. Por isso que as religiões em geral, e particularmente o Espiritismo, enfatizam tanto a solidariedade, a prática do bem, você respeitar o semelhante, respeitar as leis, porque para melhorar o panorama do mundo, nós temos que aprender a respeitar as leis, de maneira que nós não nos prejudiquemos nem prejudiquemos o semelhante. No dia em que um fumante ele tiver a noção de que se ele fuma na casa dele, ele tem criança, ele pode afetar um filho, o filho pode ter câncer amanhã, ele vai ter cuidado com aquilo, ele vai evitar até fumar, ou se fumar, ele vai fumar ao ar livre, jamais perto de alguém
que ele possa indiretamente prejudicar. Mas a tal negócio, nós estamos sujeitos a esses mecanismos de causa e efeito, onde nós colhemos não apenas aquilo que semeamos, mas muitas vezes levamos aqueles que nos rodeiam a situações constrangedoras que não fazem parte do quadro kármico da pessoa. Não, tinha que passar por isso, tinha que ser fumante passivo e ter um câncer no pulmão. Não tem, porque provocamos essa situação. Então, nem tudo acontece porque tem que acontecer. Acontece porque nós fazemos acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. Nós recebemos uma pergunta de um jovem que diz que está assim preocupado porque ele não consegue nenhum relacionamento fixo. Ele fica com uma garota, fica com outra e ele não consegue constituir uma família. Ele gostaria muito de ter uma família. Richard, é karma, é destino desse jovem ele manter-se nessa situação instável de não ter um parceiro fixo e definitivo? Bom, em primeiro lugar, talvez ele não tenha encontrado ainda a tampa da sua laranja, né? A tampa da sua panela, que se costuma dizer, né? As pessoas que se casam... A alma gêmea? A alma gêmea é difícil encontrar, né? Nós não temos essa elevação para encontrar nossa alma gêmea. Mas encontrar aquela que nos está destinada. Nós sabemos que casamento, como há um velho ditado espanhol que diz que casamento imortalha no céu se talha, né? Realmente casamento muitas vezes é feito planejamento do mundo espiritual. Então, às vezes, o jovem, de repente, ele está à procura da mulher da sua vida e não encontra porque não chegou a hora, não encontrou. A hora que encontrar, ele vai sentir, vai acabar se casando com ela. Eu não quero dizer que todos os casamentos envolvam um planejamento espiritual. Infelizmente, isso não acontece, não, porque muitas vezes, principalmente os jovens, acabam se envolvendo passionalmente, né, atraídos pelo sexo, né, o fervor sexual, que leva muitas vezes a pessoa a ver no outro ou na outra a sua alma gêmea, se casam, e quando esvai-se a paixão, quando o fogo da paixão apaga e não há amor, a coisa acaba desandando, né? Por isso os casamentos acabam terminando. Na maior parte, aí, 50% dos casamentos acabam até o 7º ano, porque foi apenas na base da atração física, né? Não foi aquele casamento planejado realmente antes da reencarnação, ou planejado pelo mundo espiritual. Infelizmente, isso acontece. E, por outro lado, nós vivemos uma época difícil em que a liberdade sexual confundida com libertinagem faz com que as pessoas iniciem o namoro de forma errada pelo motel, né? Hoje o namoro começa no motel. Então é colocar o carro à frente dos bois. As pessoas não compreendem que o sexo vem depois do amor e não antes. Não. O sexo namoro, não pode ser a origem do amor. O namoro, então, seria benéfico para que as pessoas se conhecessem antes o ideal. O ideal. sexo? Eu não chegaria ao extremo de dizer que sexo só depois do casamento seria tentar tapar o sol com a peneira. Hoje a época atual não permite nem que pensemos nisso, fica muito difícil. Agora, o sexo deveria haver sempre depois do amor. Então, o casal se relacionar, começa com amizade, tem amizade, sai junto, conversa muito, tem que conversar muito. E depois que sinta que realmente tem uma certa afinidade, daí vamos pensar em ter um relacionamento sexual. Porque se você começa pelo sexo, existe aquele fogo, atração física, aquilo passa logo, e de repente há uma frustração, né? Não houve um entrosamento, daí não dá certo é como esse jovem está falando. Não deu certo não deu certo outro, não deu outro. Então não é karma. Porque a pessoa, não é problema kármico. A pessoa acaba criando condições para experimentar essas frustrações pela superficialidade das suas ligações afetivas, né? Não há uma coisa com aprofundamento. E também porque não encontrou ainda a mulher da sua vida. Nós estamos chegando ao final do programa, Richard. Vamos ver se dá para você responder mais uma perguntinha. Você é ciumento? O ciúme lhe faz mal? Temos uma pergunta aqui, Richard. O ciúme faz mal para essa pessoa? Como que ela faz para superá-lo? É péssimo. O ciúme é uma demonstração profunda do egoísmo humano, né? Ou desconfiança? O cidadão, a desconfiança já é fruto do egoísmo. A pessoa que pensa muito em si mesma, ela projeta a si mesma no objeto de seu amor. Quer dizer, o seu amor, ela gosta da pessoa como quem gosta de um doce, né? Que satisfaz o seu paladar. Por isso não admite contestação, nem que o doce possa ser cogitado por outra pessoa. Então o ciúme é uma demonstração de atraso, não há dúvida nenhuma, é manifestação do egoísmo,
a pessoa não dá ao outro a liberdade de ter o seu próprio comportamento, a sua maneira de ser, esse processo pode se tornar obsessivo, levando o indivíduo a querer fiscalizar o tempo todo o objeto de seu amor. Outro dia eu estava conversando com uma moça, ela falou que ela se empolgava tanto com o namorado, tinha um ciúme tão grande que fiscalizava até o olhar dele, né? Você imagina. Fiscalizava para ver se ele estava olhando para uma moça ou não. Isso vira uma obsessão. Né? Tá certo. A pessoa assim não vive, ela acaba se complicando simplesmente porque não compreende. Você não pode querer controlar a vida do outro. Ciúme, então, não é bom? Não, de jeito nenhum. Nós chegamos ao final, Richard. Nossas câmeras e microfones para as suas despedidas. Não, eu agradeço uma vez mais, Cid, a oportunidade de participarmos do programa, acho muito importante. Fico muito feliz de termos esse programa hoje em Bauru, né, que é uma forma de divulgarmos a doutrina espírita de uma maneira mais ampla, atingindo pela mídia, né, uma quantidade grande de pessoas que podem ter algumas informações do que é o espiritismo e o interesse, inclusive, em se aprofundar, procurando pesquisar, ler a respeito, né, acho muito importante. Muito obrigado, Richard. Chegamos ao final de mais um Despertar. Você pode participar, mande a sua pergunta, mande o seu assunto. Agradecemos a sua companhia, a sua presença. Até uma próxima oportunidade.